Antes de você assistir esse vídeo, você tem 3 missões. A primeira, vá assistir o filme Tubarão. A segunda, divulgue o Blablologia para 5 amigos. E a terceira, assiste logo essa... O filme Tubarão é considerado um dos maiores clássicos do cinema e também um dos maiores desserviços ambientais da história. Ao narrar o terror dos moradores de uma cidade praiana de forma escalafobeticamente majestosa, com efeitos inéditos até aquele momento, Spielberg criou um medo irracional de um bichinho que tem mais de 3.000 dentes na boca, mas causa pouquíssimos acidentes anualmente. Para vocês terem uma ideia, tubarões são responsáveis pela morte de apenas 10 pessoas por ano, enquanto doenças transmitidas por mosquitos chegam a matar até 750 mil. Ok, eles não são tão perigosos assim, mas por que são importantes? Um estudo publicado na Science comparou a extinção de espécies marinhas, que estamos vendo acontecer agora, com a de outros 5 grandes eventos de extinção em massa do passado. As descobertas foram alarmantes. Ao analisarem os dados, os pesquisadores não encontraram nenhum padrão para o desaparecimento daquelas espécies. Os grupos de seres marinhos eram igualmente afetados, sem distinção por táxon, por exemplo. A 6ª onda de extinção, por outro lado, não é homogênea, e muito provavelmente isso está ligado ao que muitos consideram ser a sua causa, a humanidade. Ao contrário de qualquer registro fóssil, a pressão que exercemos é direcionada. Tendemos a caçar e pescar animais maiores com uma frequência muito maior do que animais menores. Isso tem empurrado tubarões brancos, baleias azuis e atuns para a beira do precipício. Se a simples perda dessas espécies não parecer suficiente para nos preocuparmos, podemos analisar brevemente o papel ecológico desempenhado por elas nos ecossistemas. Essa abordagem mostrará que o desaparecimento de organismos ameaçados resultará em um efeito bola de neve ou dominó. Os autores ressaltam que perder os gigantes interromperia os ecossistemas por milhares de anos, mesmo que a perda taxonômica atual seja muito menor do que das extinções em massa anteriores. A linha base de um ecossistema são as cadeias alimentares, que se interligam formando redes complexas. Perder um ponto pode desestabilizar toda a rede e perturbar todo o meio físico na qual se inclui. Traduzindo, a perda de algumas espécies implica em alterações ecossistêmicas gigantescas. Um exemplo desses efeitos é o crescimento descontrolado de estrelas do mar na Grande Barreira de Corais australiana. Parte desse descontrole populacional é gerado pela extinção de grandes predadores desses animais. O problema é que essas estrelas destroem o coral, espalhando esse impacto por toda a cadeia ligada a esse sistema. Os seres humanos seriam afetados diretamente, pois, além do grande potencial turístico, esse ambiente serve de criadouro para muitas espécies de interesse comercial. O mais assustador é que não é a primeira vez que vemos esse fenômeno acontecer. Historicamente, sempre que os seres humanos entram em um novo ecossistema, os animais maiores são mortos e os impactos ambientais podem ser percebidos, como o descontrole de outras populações e o desequilíbrio que isso gera. Perceber nem é difícil. Basta olharmos qualquer pocinha de água cheia de capivaras, seus predadores foram extintos localmente, ou assistir o documentário sobre o efeito da reintrodução de lobos em Yellowstone. Os lobos ficaram ausentes por 70 anos até a sua reintrodução. Nesse período, o número de alces aumentou drasticamente, fazendo com que a vegetação local fosse praticamente destruída. Com a reintrodução dos lobos, os alces passaram a evitar locais onde se tornariam presas fáceis e o seu crescimento populacional foi controlado. Esse controle resultou no aumento da diversidade e chegou a afetar o comportamento dos rios, que passaram a serpentear menos devido ao restabelecimento de suas margens, com menor erosão e assoreamento. O que devemos fazer quando nos deparamos mais e mais com relatos no sentido oposto à idílica história de sucesso de reintrodução dos lobos em Yellowstone? A obviedade da resposta pode ser tão irritante como ouvir "eu te disse". Mas aprender com os erros do passado e tentar mudar essa tendência para que o impacto que causamos não se torne irreversível é ainda o melhor remédio. Governos ao redor do mundo já estão se movimentando, criando áreas de preservação cada vez maiores e mais protegidas. Pois, se a natureza já se reergueu depois de 5 grandes extinções,
provavelmente não será a mesma que acabará com a vida do planeta. A questão é que as espécies extintas não voltam mais. Nessa loteria de extinções, resta saber se não seremos os próximos à beira do precipício. É isso! Espero que vocês amem os tubarões tanto quanto eu. Até a próxima e... desculpem pelo garrancho.